que dá dinheiro? Cara, tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. A questão é como você vai se posicionar. Acho que antes disso, acho que a palavra é se posicionar mesmo. Sabe por quê? Como é que você se posiciona em relação aos seus desafios? Sacou? Verdade. E a partir daí, isso é tudo, cara. É tudo. Muita gente fala assim, eu não consigo nem ter relacionamento, eu não consigo uma namorada, eu não consigo... igual que a gente vai falar daqui a pouco, né? Os estudantes lá que fez o punhetaço lá. Tem muita gente que tá nessa brincadeira aí e fala assim, pô, que a gente pode depois se enveredar nessa situação. Sim. Aí. Por que tem tanto esse medo do sexo oposto? Sim. Do chegar, o chavecar e se posicionar e se colocar, ou se colocar na internet, porque as pessoas estão com muito medo. Eu até falei isso com uma entrevistada de hoje, quer dizer, um bate-papo de hoje, a Patrícia, né? A Patrícia, que é a detetive, a gente falou quanto que a gente, principalmente os brasileiros e alguns até países do mundo, o quanto que a gente tá tenso, cara. Tenso com a violência, tenso com a política, tenso com a censura, tenso com o medo de perder o emprego, tenso... As pessoas estão tensas, extremamente tensas. Sim, é verdade. E paralisa. Você tem aquela coisa que é muito natural. Ou você, que é o fight, né? Ou você, que você vai lutar, ou você vai dar linha. Você vai fugir. Desistir. Então, voltando, cara... A gente pode entrar nisso. Eu dou palestra pro Brasil inteiro. Semana passada eu dei palestra em Orlando, Boston e Nova York. Que maravilha. Olha que coisa boa. Tá vendo? Rico, brincadeira. E eu aproveitei. Não, mas eu falo que eu sou, e faz muito tempo já que eu sou rico. Sim, sabe qual é a minha definição de rico? Não é a quantidade de dinheiro que você tem. É a quantidade de desejo em relação ao dinheiro que você tem. Sacou? Sim. Tem gente que, vamos lá, se você tiver um padrão de recebíveis, né? Você tem um padrão de recebíveis, ou de salário, ou seja lá o que for, de aplicações e blá, 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 de 100 mil reais. Mas o seu desejo é de 110. Você é rico ou é pobre? Pobre. Você não consegue arcar com os seus desejos. Você vai ter que pegar dinheiro emprestado, você vai ter que fazer alguma coisa, porque você não consegue arcar. Não, mas você tem um recebíveis ali de 10 mil. E os meus desejos é de 5 mil. Eu sou rico ou pobre? Rico. Porra, tá sobrando dinheiro. Claro. Então a riqueza não tem a ver com a quantidade de grana que você recebe. É relativo, né? Mas sim a quantidade de desejo versus a grana que você recebe. Entendi. Porque se você tem 1 milhão de recebíveis ali por mês, mas você tem um padrão que requer 1,5 milhão, você é pobre, cara. Você não consegue suprir as suas próprias... E você é frustrado. E tem essa. Sim, esse é o pior, né? O cara tem grana e é frustrado. Porque ele não consegue arcar com aquilo que os desejos dele impõem. Sim, saca? Sim, é verdade. A grande sacada é você gastar sempre menos do que você ganha. Você desejar menos do que você ganha. Você se frustra menos. Mas você vai parar. Não. É diferente você produzir. Sabe uma coisa interessante, Rafa? Primeiro, você sabe qual o pensamento da frustração, principalmente no negócio? É você primeiro desejar e aí você correr atrás desse insumo, dessa grana. Porque você vai estar correndo atrás de algo que você não tem. Sim. Quando você primeiro pensa no patrimônio, em construir o patrimônio, em cima primeiro daquilo que você gosta, que a gente vai fechar a pergunta, a primeira que a gente estava fazendo de ganhar dinheiro com qualquer coisa. Se você primeiro faz o dinheiro para depois decidir a compra, o nível de frustração praticamente é zero. Sacou a diferença? Sim, é verdade. Quem corre atrás do dinheiro para suprir um desejo que ainda não tem, sempre vai estar na frustração. Quando você está com os desejos estabelecidos e aí você tem um montante e aí sim você decide ou não comprar aquilo, o nível de ansiedade, de frustração é muito menor. Porque você está pensando em produzir, criar riqueza, você poupar para daqui a pouco,
né? Sim. Você, às vezes, poda pequenos prazeres para você ter um grande prazer lá na frente. Cara, essa é a grande sacada. Você sabe que eu aprendi isso na porrada, né? Eu lembro que eu estava todo fodido, isso no início dos anos 90, fazia faculdade à noite, assumi a loja do meu pai, que devia muito dinheiro, a gente devia $100 mil. Caraca. Aí você fala, por que em dólar? Porque no final dos anos, início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, a economia já estava dolarizada. Hiperinflação, 100% de inflação ao mês. Lembro As pessoas não têm ideia do que é isso. Eu lembro. O pessoal fica flertando agora com a inflação, não tem ideia do que é se a inflação voltar. Porque daí esquece. Eu tinha 800 títulos protestados, herdei, né? 800 títulos protestados, $100 mil de dívida, a gente faturava 20 mil e 100 fornecedores, aquela coisa toda, né? Assumi a loja num trancos e barrancos, meu pai separou da minha mãe, saiu de casa, aquela coisa toda, aquela loucura, e eu que tive que assumir ali. E naquele ano mesmo, no final do ano, teve um portuguesinho que ele chegou para mim, ele era muito rico. E ele dizia o seguinte, ele viu ali, eu falei, não quero comprar nada, tal. E ele trabalhava por prazer. Aí aquele negócio, tudo dá dinheiro. Ele trabalhava por prazer. Ele falou assim, você quer ficar rico? Eu falei, porra, cara, eu busco isso há 15 anos. Porque a gente passou por muita humilhação, meu pai devia dinheiro para agiota, pegava dinheiro de agiota para outra agiota, sofria ameaça de vida, umas coisas muito, muito loucas. Humilhações de você não ter grana e aí o pessoal em volta tendo e você, né, não conseguindo ter o mínimo ali de conforto ou de roupa. Coisa, também, não tem, eu nunca tive videogame. Eu jogava videogame dos meus amigos, Atari, Odyssey, isso que era os anos 80. Nunca tive. Né? Nunca tive tênis de marca, nunca tive uma calça de marca, um boné, nada. Ou me emprestavam para ir nas baladinhas ou não tinha mesmo. Você entendeu? Sim. E eu não queria mais viver aquilo. E aí eu lia muitas biografias, de algumas estão até aqui ainda, até hoje. Aqui o Morita, Ricardo Sembler, virando a própria mesa. Olha o Lia Coca aqui. Eu sempre falo desse livro, ó, como a gente está aqui na minha sala agora. Olha aqui, ó. Lia Coca. Esse livro acho que nem existe mais, cara. Uma autobiografia, né? Esse cara aqui foi o cara que salvou a Ford. Né? Ele veio da Chrysler e tudo mais. Enfim, e esse livro aqui é dos anos 80. E eu sempre atrás, né? Como que se criaram os impérios da Disney, da GM, da McDonald's, e sempre lendo, né? O outro lá, o do brasileiro lá, o Barão de Mauá, e eu vivia, deve estar perdido por aí. Esse portuguesinho resumiu no seguinte, cara, abra as torneiras, feche os ralos e atrase o seu padrão de vida durante 6 anos. Aí depois ele me explicou. Falou, cara, primeira coisa, você tem que estar focado em ganhar dinheiro, ponto. Acorda de manhã pensando em ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro e como fazer para ganhar mais dinheiro do que você ganha. Sim. Então você abrir as torneiras. Só que tem gente que fala, eu quero trabalhar das 9 às 5, eu no final de semana jamais. Férias de 30 dias. Impõe limites. E blá blá blá, porque eu mereço, eu posso, eu mereço, eu quero. E aí não vai ter. Se você não ralar, você não vai ter. Então abrir para você conseguir ter os recebíveis. Isso. Fechar as torneiras. Sempre tem como cortar custo. Sempre. Custo é igual unha. Você tem que cortar toda semana. E isso pode ser na tua vida, pode ser nos negócios. Só que o cara, mas eu mereço ter esse plano de internet. Eu mereço trocar de celular. Eu mereço não sei o quê. Eu mereço... E os gastos vão embora. Se você começa a cortar, naturalmente o dinheiro acontece. Eu vou gastar esse dinheiro? Não. Eu vou fazer esse dinheiro trabalhar para mim. Durante 6 anos. Esse é o mais difícil. Então, se você viveu a tua vida toda com aquela grana, atrasa 6 anos. Cara, é mágico. Juros compostos é a coisa mais mágica do mundo. Aplica esse dinheiro e reaplica. No 6º ano, você olha para trás e fala, quanto que eu ganhava 5 anos atrás? Eu ganhava, comecei economizando quando eu ganhava 2 mil, 3 mil. Agora eu ganhava depois, na época, num padrão de 5. Tá bom, então você vai ter... Mas hoje eu ganho 10. Não, você vai viver com 5. Isso aí, em pouco tempo, cara, você vai ter grana trabalhando para você. E você vai se acostumar a querer menos desejos do que a quantidade de grana que você recebe. Agora, fechando a janela, qualquer coisa dá dinheiro, desde que você tenha isso. Saca? Tipo, vai ter tempo para ralar, vai ter que abdicar de uma porrada de coisa. E isso não é que você vai ser infeliz ou não vai viver. Tem muita coisa que você consegue fazer com pouco dinheiro.
Tá, tem, claro. Você entendeu? E aí você vai se entrando num círculo mesmo, ou num ciclo virtuoso, onde você sempre vai desejar menos do que você recebe. E isso é uma tranquilidade, cara, de você começar o mês sem ficar naquela neurose de como pagar os boletos, como pagar o aluguel, como Sim. pagar... Porque você criou uma renda passiva, além daquilo que você faz, que vai ser muito importante para sua renda familiar ou renda financeira. Sim. Só que é justamente ao contrário. As pessoas fazem o quê? Cartões, dívidas, boletos, para usufruir hoje de algo que ela nem conquistou ainda em grana. Sim. É difícil quebrar isso? É difícil. Mas é difícil. o único caminho, cara. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.